Alô, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1147, que acontecerá nesse meio de semana. E o jogo 1 é São Paulo e Atlético Mineiro. Esse jogo abre a grade de jogos, é um jogo dificílimo. Aqui o São Paulo é favorito por jogar em casa. Eu vou nele, em coluna 1, pelo histórico de várias vitórias consecutivas que o São Paulo tem jogado bem em casa e vencido. Eu vou usar 5 duplos nesse jogo. Lembrando, pessoal, que vem acumulada essa loteca de meio de semana, R$ 400 mil. Surpreendentemente, ninguém venceu os 14 pontos nesse final de semana. Achei que haveria vencedor na casa dos 14, mas não houve. Acertaram 13, 17 pessoas e levaram mais de R$ 1.900 cada um. Então vamos em busca desse prêmio. Jogo 1, vou de coluna 1 no São Paulo. Jogo 2, Brusque Sport. É um jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que no jogo 1 eu fui de São Paulo pelo histórico. O São Paulo vem bem melhor, o Atlético Mineiro vem de derrota em casa para o Fluminense, né? E nesse jogo 2, Brusque e Sport, o Brusque vem muito mal em casa e o Sport muito mal fora de casa. Nos últimos 5 jogos foram 3 empates em casa do Brusque e o Sport 3 empates fora. Vitória só uma do Sport fora, contra o Guarani, que briga para não cair, e o Brusque também em casa só venceu um jogo, foi contra o Paysandu. Quer dizer, aqui é um jogo para empate. E é nele que eu vou, empate seco. Acredito que as equipes vão empatar. Empatam muito e é meu palpite. Como eu vou usar apenas 5 duplos, vou de empate seco nesse jogo. Jogo 3, que é um jogo mais difícil também. Por quê? O Coritiba não vinha muito bem, mas reagiu e nos últimos 2 jogos venceu fora de casa o Brusque e venceu também o Sport fora de casa. O último jogo em casa apenas empatou com a Ponte Preta, mas aqui necessita da vitória. O Avaí, o que dizer do Avaí? O Avaí nos últimos 5 jogos fora de casa empatou 2, perdeu 2 e venceu um. Só que o jogo que o Avaí venceu foi contra o Santos. Nesta última rodada que ele jogou fora de casa, contra o Santos venceu por 1-0 na Vila Belmiro. Então, o Avaí fora de casa surpreendeu e depois também venceu em casa o Paysandu por 1-0. Então eu vou abrir um duplo aqui, vou de Coritiba ou Avaí. As duas equipes precisam da vitória e vou usar meu primeiro duplo nesse jogo. Jogo 4, Atlético Bilbao e Valência. Jogo pela La Liga, Campeonato Espanhol, começou agora. É apenas a terceira rodada. O Atlético Bilbao empatou em casa contra o Getafe 1-1 e depois perdeu fora para o Barcelona por 2-1. Então, o Valência perdeu as duas partidas, foram fora de casa, perdeu para o Barcelona, em casa no caso, e depois perdeu fora para o Celta de Vigo. Então, eu vejo o Atlético Bilbao como favorito nessa partida e é nele que eu vou, na coluna 1, jogo 3. Jogo 4, Nottingham Forest contra Newcastle, jogo pelo campeonato inglês, Premier League. O Nottingham joga em casa e os 2 jogos que ele fez até agora, ele empatou em casa na estreia por 1-1 e depois venceu fora por 1-0 Southampton. Então, o Newcastle fez apenas um jogo pela Premier League, foi um empate em 1-1, não vem muito bem na temporada, até agora foram muitos amistosos, está indo apenas para a sua segunda partida na Premier League. Eu vou acreditar aqui no empate. Por quê? Pelo peso da camisa do Newcastle, que tem um investimento maior, forte. Acredito que vai conseguir pelo menos um pontinho aqui. Vou de empate seco nessa partida. Pelo histórico, ainda não temos muitas estatísticas, pois o campeonato inglês começou agora. E acredito no empate nessa partida. É como eu digo sempre, pessoal, vão na intuição de vocês. Isso conta muito. Às vezes, um jogo, uma equipe é favorita, mas acaba que dá empate ou a outra equipe. Então, porque tudo pode acontecer no futebol. Por isso que é um esporte encantador, né? A gente às vezes acha que uma equipe vai vencer e não vence. Então tem que ir muito na intuição para chegarmos aos 14 pontos. É muito difícil.
Não é fácil. Atlético Madrid e Espanhol. Esse jogo também é pela La Liga. O Atlético de Madrid é favorito. Em casa venceu por 3-0 o Girona. E fora empatou com o Villarreal. Então é favoritaço nesse jogo. O Espanhol tem 2 jogos. Nos últimos 2 jogos perdeu. Então eu vou de Atlético de Madrid sem medo aqui, favorito. No histórico entre essas duas equipes se enfrentaram as últimas 5 vezes. O Atlético de Madrid está invicta, não perde. No mínimo desde 2020 não perde para o Espanhol. Então é favorito, eu vou de Atlético de Madrid coluna 1. Jogo 7 também pela La Liga. Real Sociedad e Alavés. A Real Sociedad não venceu o seu primeiro jogo na La Liga, perdeu em casa por 2-1 para o Rayo Vallecano e já depois venceu fora justamente o Espanhol, que é quem enfrenta o Atlético Madrid. Então o Real Sociedad perdeu em casa na estreia e depois venceu fora o Espanhol, que está na coluna do jogo 6 aí, na grade do jogo 6. Contra o Alavés, que em casa empatou 0-0 e perdeu fora na estreia para o Celta de Vigo por 2-1. Para mim aqui, o Real Sociedad vai se recuperar e vencer essa partida. Sem dúvidas é favorito por jogar em casa e tem uma melhor equipe do que o Alavés, na minha opinião. Eu acompanho a La Liga e o Real Sociedad fez uma grande campanha na temporada passada. E vamos nele, na coluna 1. Jogo 8. Jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, da 19ª rodada. Veja bem. Criciúma e Bragantino. O Criciúma é uma equipe muito forte jogando em casa, mas vem de derrota. Perdeu para o Grêmio no último jogo, no finalzinho, por 1-0. Não vem tão bem nas últimas partidas em casa. Já esteve melhor nesse Campeonato Brasileiro. Contra um Bragantino que caiu muito de produção, viu, pessoal? O Bragantino está irreconhecível, perdendo muitas partidas, jogando muito mal. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito que essas equipes não saem do empate. Acreditando que o Bragantino vai reagir e conseguir pelo menos um pontinho nessa partida. O jogo 9 é outro jogo atrasado do Campeonato Brasileiro Série A, entre Cruzeiro e Inter. É um jogo da 5ª rodada que está atrasado, devido àquelas tragédias que houve no Rio Grande do Sul de chuvas. Esse jogo vai ser realizado esse meio de semana. E o Cruzeiro aqui é franco favorito contra o Inter. Eu não tenho dúvida, o Cruzeiro vem um retrospecto muito bom em casa. É muito difícil perder pontos em casa. Perdeu para o Fortaleza e o empatou com o clássico contra o Atlético Mineiro. Vem de vitória contra o Boca Juniors na Sul-Americana. E fazia muito tempo que não perdia jogos e perdeu aquele para o Fortaleza. Contra um Inter que não vence há muito tempo fora de casa. Eu vou sem dúvida aqui no Cruzeiro. Na coluna 1, seco. Acredito que vai vencer. Claro que é um jogo difícil. Futebol tudo pode acontecer, mas eu vou seco nesse jogo. Já o jogo 10, pessoal, o jogo da ida pela Copa do Brasil, entre Bahia e Flamengo. E é um jogo aqui difícil para o Flamengo, o Bahia é forte. Vejo o Flamengo com chances nesse jogo, mas veja bem que nos últimos 4 jogos do Flamengo como visitante, o Flamengo perdeu para o São Paulo por 1-0, para o Palmeiras por 1-0, para o Botafogo clássico no Engenhão por 4-1, perdeu para o Bolívar por 1-0, quer dizer, o Flamengo vem de 4 derrotas seguidas fora de casa. Venceu apenas o Vitória da Bahia dia 24 de julho. Quer dizer, em agosto não venceu ainda fora de casa o Flamengo. Nem pela Libertadores, nem pela Copa do Brasil e nem pelo Brasileirão. Incrível, né? Tem que levar em conta esse retrospecto. Contra um Bahia que em casa nos últimos 5 jogos venceu 2. Venceu inclusive o Botafogo pela Copa do Brasil, se classificou o Botafogo do Rio, que é o vice-líder do campeonato. Venceu o clássico contra o Vitória, empatou depois contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, né? E perdeu apenas para o Corinthians nas últimas 5 rodadas. Empatou com o Inter. É um jogo difícil, pessoal. O Flamengo pode, tem um elenco muito forte, vencer essa partida? Pode. Quem puder triplar esse jogo, tripla. Mas eu vou de Bahia e empate. Acredito que é um jogo muito difícil para o Flamengo. No máximo ele vai conseguir um empate aqui. O jogo 11 é outro jogo pela La Liga. Entre o Girona, que tem uma forte equipe. Briga por G4. É um time do Grupo City, né? Da região de Barcelona lá. Um time fortíssimo. E perdeu o último jogo, claro, por 3-0 para o forte Atlético de Madrid. Na estreia, empatou fora e depois perdeu 3-0 para o Atlético de Madrid, como eu disse.
E contra o Osasuna, que o Osasuna empatou na estreia em casa contra o Leganés 1-1 e venceu agora o último jogo dia 24 de agosto por 1-0. Aqui o Girona é favorito na minha opinião, mesmo não estando tão bem, vem de derrota, mas em casa é uma boa equipe forte, vai se recuperar e vai vencer essa partida. Vou de coluna 1 no jogo 11. Jogo 12. Las Palmas e Real Madrid. Outro jogo pela La Liga. O Las Palmas empatou em casa na estreia por 2-2. Foi um jogo difícil para o Sevilla. Vou tentar buscar alguma coisa aqui, uma surpresa. E não vou seco no Real Madrid. Vou de empate ou Real Madrid. Claro que o Real Madrid é franco favorito, mas sabemos como é futebol, né? O Real Madrid estreou fora de casa contra o Mallorca e foi empate o jogo. Dia 18 de agosto. Foi 1-1. Mallorca e Real Madrid. Então esse jogo pode dar empate. Las Palmas e Real Madrid. Por isso que eu vou de empate e Real Madrid, que é o franco favorito nesse jogo, sem dúvida. Mas vamos tentar pegar essa surpresa aqui. Que não vai ser nem tão grande surpresa. Porque na estreia o Real Madrid já empatou com o Mallorca em 1-1. Então ele pode muito bem empatar essa partida de novo aqui, né? O Real Madrid que só venceu até agora esse último jogo, né? Porque antes ele não estava bem nos amistosos, perdeu para o Barcelona, para o Milan, empatou na La Liga na estreia com o Mallorca por 1-1 e eu vou assim, né? Venceu esse último jogo com um gol de Endrick e tudo, venceu por 3-0, mas não vinha tão bem o Real Madrid, né? Então vamos acreditar num grande jogo aqui e vou de empate o Real Madrid. Né? O Real Madrid como visitante não vem nada bem no momento na temporada. Mas vamos lá, o Real Madrid venceu bem o Valladolid, né? Por 3-0 no último jogo, mas não estreou bem na La Liga, então vamos empate e Real Madrid. No jogo 13 é também um jogo pela Copa do Brasil, entre Juventude e Corinthians. O Juventude que eliminou o Fluminense. O Juventude vem de 2 vitórias em casa, venceu o Fluminense por 3-2 pela Copa do Brasil e eliminou o Fluminense, né? E venceu também o Botafogo por 3-2, o Botafogo do Rio em casa. Então, um time bom, forte em casa. Eu vou de Juventude e empate nesse jogo, acreditando que o Corinthians pode surpreender e conseguir pelo menos esse empate. Mas é um jogo duro, difícil para o Corinthians, viu? Se conseguir um empate lá, vai ser muito bom. O jogo 14 é outro jogo pela Copa do Brasil, que acontecerá quinta-feira entre Vasco e Atlético Paranaense. Ontem, segunda-feira, o Vasco venceu o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro por 2-1. Venceu de virada. Dessa vez eu vou de Vasco, empate, acreditando que o Atlético Paranaense, como jogou agora, ontem, na segunda-feira, com o Vasco, pode agora engrossar o caldo e conseguir pelo menos empate. Agora pela Copa do Brasil. Então as duas equipes se conheceram muito bem, se enfrentaram segunda, né? Se enfrentaram esta semana já na segunda-feira e vão se enfrentar quinta. Então o Vasco venceu por 2-1, mas agora eu vou de Vasco empate, tudo pode acontecer. São esses, pessoal, meus palpites para a Loteca Concurso 1147, acumulada, né? 400 mil reais. Vamos tentar. Um dia chegaremos lá nesses 14 pontos, se Deus quiser. Boa sorte a todos. Vão na intuição de vocês. E até mais.